Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, a Bíblia Sagrada. Hoje, vamos responder uma pergunta que foi enviada por um de vocês, nossos espectadores, e vamos refletir juntos sobre um tema importante. Por que as igrejas pedem contribuições financeiras se Jesus curava, libertava e salvava sem cobrar nada? Queremos que esse espaço seja sempre um ambiente de diálogo e reflexão. Por isso, se você tiver dúvidas, curiosidades ou sugestões de temas bíblicos e cristãos que gostaria de ver nos próximos vídeos, deixe nos comentários. Estamos aqui para juntos crescermos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Por que as igrejas pedem contribuições financeiras se Jesus curava, libertava e salvava sem cobrar nada? Essa é uma pergunta muito legítima e que muitos de vocês talvez já tenham se feito em algum momento. Afinal, vivemos em um mundo onde o foco no dinheiro e nas posses materiais é tão forte, e, quando vemos que até as igrejas pedem contribuições financeiras, isso pode gerar certa confusão. Primeiramente, quero dizer que não há problema algum em se questionar sobre isso. Ao contrário, fazer perguntas como essa demonstra que você está buscando entender mais profundamente sua fé e como ela se relaciona com a vida prática. E isso é algo que Jesus sempre incentivou. Ele nos ensinou a buscar, questionar, acima de tudo, crescer no conhecimento de Deus, como nos diz a passagem de Mateus capítulo 7 versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Jesus sempre abriu espaço para que as pessoas buscassem respostas, e é exatamente isso que vamos fazer aqui hoje. Vamos explorar juntos essa questão à luz da Bíblia e tentar entender como a prática de contribuição nas igrejas se alinha com os ensinamentos de Jesus e com a vida dos primeiros cristãos. Jesus, em sua vida terrena, foi o exemplo mais perfeito de humildade e serviço. Ele nunca cobrou por nenhuma de suas curas, milagres ou ensinamentos. Pelo contrário, ele sempre ofereceu tudo de forma gratuita, demonstrando o amor incondicional de Deus por todos. Em Mateus capítulo 10 versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos: "De graça recebestes, de graça dai." Essa passagem resume de forma clara o coração de seu ministério. Ele curava os enfermos, expulsava demônios e pregava sobre o reino de Deus sem esperar nada em troca, sempre motivado pelo amor e pelo desejo de transformar vidas. Quando olhamos para o ministério de Jesus, podemos ver que ele frequentemente se aproximava dos marginalizados, dos pobres e dos necessitados. Ele não escolhia quem ajudar com base em status ou em qualquer forma de compensação financeira. Por exemplo, na cura dos 10 leprosos, relatada em Lucas capítulo 17 versículos 11 ao 19, Jesus curou todos eles, sem pedir absolutamente nada. Apenas um voltou para agradecer. E mesmo assim, o ato de cura já havia sido realizado. Esse episódio mostra que Jesus não buscava retribuição, seu foco era sempre o bem-estar e a transformação espiritual das pessoas. Essa atitude também é evidente em Marcos capítulo 10 versículos 46 ao 52, na cura de Bartimeu, o cego à beira do caminho. Bartimeu, um homem sem recursos, clama por misericórdia. E Jesus, ouvindo o clamor, o cura sem hesitação, apenas pela fé demonstrada. Jesus, em sua essência, nos mostra que a graça de Deus é algo que não se pode comprar. É um presente imensurável, oferecido a todos os que creem. E é importante que nós, hoje, compreendamos que essa mesma graça continua acessível a todos. Deus não nos pede dinheiro para abençoar, para curar ou para salvar nossas almas. A salvação é um dom gratuito, como diz em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa generosidade que Jesus demonstrou nos ensina que o amor de Deus está além de qualquer valor monetário. Ele nos chama a confiar nele, a nos entregar a ele, sabendo que sua graça nos sustenta. E essa mesma generosidade que ele compartilhou conosco é algo que podemos refletir em nossas vidas, oferecendo nosso tempo, nossos dons e até nossos recursos para abençoar outras pessoas. Dando continuidade, vamos refletir sobre o conceito de gratuidade no ministério de Jesus.
Uma das maiores verdades que o Evangelho nos ensina é que tudo o que recebemos de Deus vem de sua graça, e não do que podemos oferecer a Ele. Jesus encarnou esse princípio de forma plena durante seu ministério. A palavra graça, do grego charis, significa favor imerecido, e isso está no centro de toda a mensagem de Jesus. Ele veio ao mundo não para exigir, mas para dar vida, dar cura, dar libertação e, acima de tudo, dar salvação. Jesus nos mostrou que o reino de Deus opera de uma maneira completamente diferente da lógica humana. Enquanto no mundo estamos acostumados a trocar bens e serviços por dinheiro ou favores, o reino de Deus não segue essa lógica. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele nos oferece essa vida em abundância, que é espiritual e eterna, sem esperar nada em troca. A salvação é um dom gratuito oferecido por Deus a toda a humanidade, e Jesus é a personificação desse domingo. No famoso Sermão da Montanha, registrado em Mateus capítulos 5 ao 7, Jesus compartilha uma série de ensinamentos que revelam a gratuidade do reino de Deus. Ele fala aos pobres de espírito, aos que choram, aos mansos, e aos que têm fome e sede de justiça, prometendo-lhes a bem-aventurança. Ele não pede nada em troca dessas promessas. Elas são oferecidas gratuitamente a todos que abrirem o coração para o Evangelho. Isso nos ensina que as bênçãos de Deus não são compradas, mas recebidas pela fé e confiança na sua bondade. Outro exemplo poderoso é quando Jesus alimenta 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, como registrado em João capítulo 6 versículo 1 ao 14. Ele faz esse milagre sem cobrar ou exigir nada. Pelo contrário, sua compaixão pelas multidões é o que o move a agir. Ele vê a necessidade das pessoas, com o poder divino, oferece-lhes sustento físico e espiritual. Esse ato também simboliza como Jesus nos alimenta com sua palavra, que é a verdadeira nutrição para nossas almas, e faz isso sem esperar retorno material. Além disso, na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus capítulo 20 versículo 1 ao 16, Jesus fala sobre como o dono da vinha paga a todos os trabalhadores o mesmo salário, independentemente da hora em que começaram a trabalhar. Essa parábola reforça a ideia de que as bênçãos de Deus não são conquistadas por mérito humano, mas oferecidas pela graça de Deus. Ele distribui suas bênçãos de acordo com sua generosidade e bondade, e não com base no que podemos dar a Ele. Esse conceito de gratuidade permeia todo o ministério de Jesus e nos lembra que Deus não precisa do nosso dinheiro ou de nossos bens para nos abençoar. O que Ele deseja é o nosso coração e nossa fé. Em Isaías capítulo 55 versículo 1 e 2, vemos uma bela ilustração desse princípio. Vinde, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse convite divino deixa claro que as dádivas espirituais que Deus oferece são gratuitas, disponíveis a todos que o buscam. Para aqueles que assistem ao vídeo, é importante lembrar que o chamado de Jesus é para confiar plenamente na graça de Deus, sabendo que sua provisão não depende de nossos recursos materiais. Assim como Jesus curava e ensinava sem pedir nada em troca, Ele também nos oferece a salvação e a vida eterna de forma gratuita. Isso nos desafia a refletir sobre a generosidade de Deus em nossas vidas e a vivermos de acordo com esse mesmo espírito de gratuidade e amor. Muitas vezes, ao observarmos que as igrejas pedem contribuições financeiras, pode surgir a dúvida sobre por que isso é necessário, já que Jesus nunca pediu dinheiro para realizar suas obras. No entanto, é importante entender que as igrejas, enquanto comunidades de fé, também possuem responsabilidades práticas que precisam ser mantidas para continuar servindo e acolhendo as pessoas. Quando pensamos nas igrejas hoje, é preciso lembrar que elas desempenham um papel fundamental não apenas espiritual, mas também social. Elas são lugares onde nos reunimos para adorar, aprender e ser alimentados pela palavra de Deus. Essas atividades, entretanto, requerem recursos. Manter um espaço físico onde podemos nos encontrar, seja uma igreja evangélica ou católica, exige despesas como luz, água, manutenção e até mesmo a contratação de funcionários que trabalham para que tudo esteja organizado.
Essas são necessidades materiais que fazem parte da vida comunitária, mas que, às vezes, podem passar despercebidas por nós. Desde os tempos bíblicos, a comunidade de fé se organizava para sustentar as necessidades do templo e daqueles que serviam diretamente ao ministério. No Antigo Testamento, vemos que os sacerdotes que serviam no templo eram sustentados pelos dízimos e ofertas do povo de Israel. Isso não era apenas uma obrigação, mas uma forma de manter o templo funcionando como um lugar sagrado para a adoração e o encontro com Deus. Em Números capítulo 18 versículos 21 ao 24, Deus estabelece o sustento dos levitas por meio dos dízimos, pois eles se dedicavam exclusivamente ao serviço no templo e não tinham herança entre as tribos de Israel. No Novo Testamento, a prática de contribuir com a comunidade de fé continuou, mas de uma forma mais voluntária e baseada na generosidade do coração. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente falava sobre a importância de apoiar financeiramente a obra de Deus e as necessidades dos missionários e líderes espirituais. Em Coríntios capítulo 9 versículos 13 e 14, Paulo diz: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, aqueles que se dedicam a pregar e a servir a comunidade precisam de sustento, e a Igreja, enquanto corpo de Cristo, é chamada a apoiar essas necessidades. Essa prática é parte do compromisso de cada cristão em contribuir para que a mensagem de Cristo continue alcançando mais pessoas e transformando vidas. A Igreja não é apenas um prédio. Ela é uma comunidade viva de crentes, mas que precisa de recursos para continuar sua missão. E isso não se limita apenas às questões materiais do prédio, mas também envolve o apoio a missionários, o desenvolvimento de projetos sociais, a assistência aos mais necessitados, e o cuidado com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. No livro de Atos, vemos o exemplo da igreja primitiva, que compartilhava seus recursos para que ninguém passasse necessidade. Em Atos capítulo 4 versículos 34 e 35, lemos: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Esse é um exemplo prático de como a igreja se organizava para cuidar das suas necessidades e também dos necessitados, demonstrando o verdadeiro espírito de unidade e amor. A contribuição financeira na igreja não deve ser vista como uma taxa ou cobrança, mas como uma forma de participar ativamente da missão de Cristo no mundo. As ofertas e doações que fazemos ajudam a igreja a continuar sendo um lugar de acolhimento, ensino e transformação. Elas sustentam os ministérios que nos ajudam a crescer na fé e permitem que a igreja alcance aqueles que estão distantes. Para aqueles que assistem a esse vídeo, é importante lembrar que, quando contribuímos, estamos investindo no reino de Deus. Estamos ajudando a garantir que a igreja continue sendo um farol de esperança para muitos, como disse Jesus em Mateus capítulo 5 versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. A igreja, enquanto comunidade de crentes, é chamada a refletir essa luz no mundo, e para isso, precisa de recursos que a sustentem. Ao olharmos para os primeiros seguidores de Jesus, vemos que a questão do sustento financeiro da comunidade de fé já estava presente desde o início do cristianismo. A igreja primitiva é um exemplo vivo de como os cristãos entendiam a importância de contribuir para o bem comum, e suas ações refletem o modelo de generosidade e solidariedade que foi inspirado pelos próprios ensinamentos de Jesus. Logo após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e deu início à igreja, os primeiros cristãos passaram a viver em comunidade, compartilhando suas vidas e seus recursos de forma profunda e significativa. Atos dos Apóstolos nos mostra como esses primeiros seguidores de Cristo se dedicavam à comunhão, às orações e à partilha de seus bens. Em Atos capítulo 2 versículos 44 e 45, lemos: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um.
Esse modelo de vida comunitária era um reflexo do entendimento de que todos os bens materiais pertencem a Deus e devem ser usados para o benefício do próximo. A igreja primitiva não apenas cuidava de suas próprias necessidades, mas também era extremamente generosa com os mais pobres e necessitados. A partilha de bens e o apoio financeiro eram vistos como uma extensão do amor cristão, seguindo o mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. O exemplo da igreja primitiva também nos ensina que o apoio financeiro não era uma obrigação imposta, mas sim uma escolha voluntária motivada pela fé e pelo desejo de ajudar os outros. Em Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo nos lembra: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa passagem é fundamental para entendermos que o ato de contribuir não deve ser forçado, mas sim fruto de um coração generoso que deseja apoiar a obra de Deus e cuidar de sua comunidade. Paulo, em suas cartas, frequentemente fala sobre a importância de apoiar financeiramente a missão da igreja. Ele mesmo dependia das doações de diversas comunidades para continuar suas viagens missionárias e pregar o Evangelho. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16, ele agradece à igreja de Filipos por sua generosidade. Sabem vocês, filipenses, que nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu ainda em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Aqui vemos que o apoio financeiro dos irmãos em Cristo era fundamental para que o Evangelho continuasse a ser proclamado e que as necessidades dos missionários fossem atendidas. Além disso, a igreja primitiva também organizava coletas para ajudar os irmãos em necessidade. Um exemplo marcante disso é a coleta realizada para ajudar os cristãos pobres da Judéia, que enfrentavam dificuldades extremas. Paulo menciona essa coleta em várias de suas cartas, como em Coríntios capítulo 16 versículos 1 ao 4, onde ele orienta as igrejas a separarem uma oferta semanal para esse propósito. Isso mostra como a igreja primitiva era comprometida não apenas com o sustento local, mas também com a ajuda aos irmãos de outras regiões. Essa prática de apoio financeiro era mais do que uma questão de necessidade material, era uma expressão de fé e unidade no corpo de Cristo. Quando os cristãos contribuíam, estavam demonstrando que reconheciam a igreja como uma família espiritual, onde cada membro se importava com o bem-estar do outro. Em Romanos capítulo 12 versículo 13, Paulo nos exorta: compartilhem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. A partilha de recursos era, portanto, um testemunho vivo de como a fé em Cristo transformava não apenas o coração, mas também a forma como as pessoas se relacionavam com seus bens materiais. Ao olharmos para o exemplo da igreja primitiva, aprendemos que a contribuição financeira não é apenas sobre sustentar a estrutura da igreja, mas sobre viver o espírito de comunhão e serviço que Jesus nos ensinou. Quando doamos, participamos diretamente da missão de levar o Evangelho ao mundo, ajudamos a sustentar aqueles que servem a igreja em tempo integral, e fazemos com que a igreja seja um lugar onde o amor ao próximo é mais do que palavras, é uma ação concreta. Para aqueles que assistem a esse vídeo, é importante refletir sobre como podemos, assim como os primeiros cristãos, ser parte ativa no sustento da comunidade de fé. Ao contribuir com aquilo que Deus nos deu, estamos seguindo os passos da igreja primitiva e garantindo que a mensagem de Jesus continue a tocar vidas, a acolher os necessitados e a ser uma luz para o mundo. Para muitos, a ideia de contribuir financeiramente com a igreja pode parecer uma prática moderna, mas o conceito do dízimo remonta ao período do Antigo Testamento e está profundamente enraizado na tradição e na fé do povo de Deus. O dízimo, que significa literalmente a 10ª parte, foi instituído por Deus como uma maneira de o povo de Israel demonstrar gratidão por tudo o que ele havia provido e, ao mesmo tempo, garantir o sustento do templo e daqueles que serviam na obra sagrada. Em Levítico capítulo 27 versículo 30, Deus estabelece esse princípio. Todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor.
Isso nos mostra que o dízimo não era apenas uma oferta voluntária, mas algo que já pertencia ao Senhor, um reconhecimento de que tudo vem de suas mãos e que nós, como seus servos, estamos devolvendo a Ele uma parte do que Ele nos deu. Essa prática começou muito antes da lei mosaica, como vemos no exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo 14 versículos 18 ao 20, Abraão oferece o dízimo de tudo o que possuía ao sacerdote Melquisedeque, como um ato de devoção e reconhecimento da bênção de Deus em sua vida. Abraão, o pai da fé, nos dá aqui um exemplo de como o dízimo é um ato de confiança em Deus e de gratidão por suas provisões. Ele não deu porque foi obrigado, mas porque reconhecia que tudo o que tinha era fruto da bondade de Deus. No Antigo Testamento, o dízimo também tinha um propósito claro: sustentar os levitas, que não tinham herança entre as tribos de Israel e eram responsáveis por cuidar do tabernáculo, mais tarde, do templo. Em Números capítulo 18 versículo 21, Deus diz: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Os levitas dedicavam sua vida ao serviço de Deus e do povo, e os dízimos permitiam que eles fossem sustentados para que pudessem se concentrar exclusivamente em suas funções espirituais. Para além do sustento dos sacerdotes e do templo, o dízimo tinha uma função social muito importante. Parte dos recursos recolhidos era destinada aos pobres, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, conforme Deuteronômio capítulo 14 versículo 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, traga todos os dízimos da produção desse ano e guarde-os em sua própria cidade, para que os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem em sua cidade venham e comam até se saciarem. Assim, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. Esse mandamento demonstra o caráter profundamente comunitário e social do dízimo. Ele não era apenas um ato de adoração, mas também uma forma prática de garantir que as necessidades daqueles que não podiam prover para si mesmos fossem atendidas. Para quem está assistindo ao vídeo, é importante perceber que o dízimo, desde o Antigo Testamento, não era simplesmente uma obrigação financeira, mas uma expressão de confiança no cuidado de Deus. O povo de Israel foi chamado a dar o dízimo como um sinal de que reconheciam Deus como a fonte de todas as suas bênçãos. Muitas vezes, em nossas vidas, podemos sentir a tentação de segurar o que temos com medo de faltar, mas o princípio do dízimo nos ensina a soltar, a confiar que Deus é fiel e que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Além disso, o dízimo nos ajuda a quebrar o apego ao materialismo e a busca incessante por segurança financeira. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas finanças, demonstramos que nossa confiança não está em nossos recursos, mas no Senhor que provê. Em Malaquias capítulo 3 versículo 10, Deus faz uma promessa poderosa ao seu povo: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aqui vemos Deus desafiando o povo a confiar em Ele, garantindo que, quando colocamos nossa fé em ação por meio da generosidade, Ele não apenas nos abençoa, mas nos abençoa abundantemente. Essa promessa ressoa profundamente em nossas vidas hoje. Quando confiamos em Deus e somos fiéis em nossas ofertas e dízimos, estamos permitindo que Ele opere milagres em nossas vidas. Para os espectadores deste vídeo, a mensagem é clara. O dízimo é um ato de fé, um convite para confiar plenamente em Deus e permitir que Ele seja o provedor. Assim como Deus foi fiel com seu povo no passado, Ele será fiel conosco hoje, em todas as áreas de nossas vidas. Embora o Novo Testamento não fale diretamente sobre a obrigação de dar o dízimo como no Antigo Testamento, ele amplia o conceito de contribuição, centrando-se em uma prática ainda mais profunda de generosidade voluntária, motivada pelo amor e pela gratidão a Deus. Nos ensinamentos de Jesus, vemos uma ênfase clara no desapego às riquezas e no chamado a compartilhar nossos bens com os necessitados. Em Mateus capítulo 6 versículos 19 ao 21, Jesus diz: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus nos lembra que os bens materiais são temporários e que devemos focar no que tem valor eterno, como a generosidade e o serviço aos outros. Ele nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, inclusive no uso de nossos recursos financeiros. No Novo Testamento, a ideia de dar é associada ao coração doador e à voluntariedade. Em vez de uma obrigação rígida, como o dízimo no Antigo Testamento, somos chamados a contribuir de maneira livre, alegre e generosa, conforme cada um tem em seu coração. O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 9 versículo 7, ensina: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo captura a essência do espírito de doação cristã. Ela não deve ser feita por pressão ou por medo, mas como uma resposta ao amor e à graça que recebemos de Deus. Paulo também reforça a ideia de que a contribuição financeira tem um propósito espiritual. Ela não apenas supre as necessidades materiais dos que servem à igreja, mas também é uma forma de abençoar os outros e glorificar a Deus. Em Filipenses capítulo 4 versículo 18, Paulo agradece à igreja de Filipos pelas ofertas que recebeu, dizendo: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso mostra que, ao dar, não estamos apenas apoiando a igreja ou ajudando aos necessitados, mas também estamos oferecendo um sacrifício a Deus, que é agradável aos seus olhos. Um dos exemplos mais impactantes de generosidade no Novo Testamento é o da igreja primitiva, conforme vimos anteriormente. Em Atos capítulo 2 versículos 44 e 45 e Atos capítulo 4 versículos 32 ao 35, lemos como os primeiros cristãos viviam em uma comunidade de partilha, onde ninguém considerava que algo de seu era exclusivamente seu, mas tudo era colocado à disposição para suprir as necessidades de todos. Essa generosidade radical não era resultado de uma imposição legal, mas sim de um coração transformado pelo amor de Cristo. O Espírito Santo havia gerado neles um desejo profundo de cuidar uns dos outros, e isso se manifestava de forma concreta através da doação de bens. Esse modelo de vida comunitária, impulsionado pela graça e pela generosidade, nos lembra que o chamado cristão é a viver com um coração desprendido, pronto para compartilhar. Embora o Novo Testamento não reforce o dízimo como uma obrigação formal, ele vai além, chamando-nos a uma doação que é movida pelo Espírito, seja essa doação de 10% ou mais. A questão central não é a quantidade, mas a disposição do coração de oferecer o que temos a Deus e ao próximo. O ensino de Jesus e dos apóstolos também destaca a importância da confiança em Deus no que diz respeito às finanças. Em Lucas capítulo 21 versículos 1 ao 4, temos o famoso exemplo da oferta da viúva pobre, que colocou no templo 2 pequenas moedas, tudo o que tinha para viver. Jesus observa que ela deu mais do que todos os outros, porque deu com o coração, entregando tudo o que tinha, ao contrário dos ricos, que davam do que sobrava. Esse exemplo nos ensina que o valor da oferta não é medido pela quantia, mas pela fé e pela generosidade com que é dada. Para aqueles que assistem a esse vídeo, essa passagem nos desafia a examinar nossas motivações e a perceber que Deus se agrada mais da entrega genuína do que do valor em si. Outro ponto importante que o Novo Testamento nos apresenta é o conceito de semeadura e colheita, uma metáfora usada por Paulo para explicar a dinâmica espiritual da generosidade. Em Coríntios capítulo 9 versículo 6, ele diz: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia em abundância também colherá. Isso não significa que contribuímos para comprar bênçãos de Deus, mas sim que, ao sermos generosos, estamos plantando sementes de bondade e serviço que, no tempo certo, darão frutos. Ao contribuir para a obra de Deus, estamos investindo em algo maior, que trará bênçãos tanto materiais quanto espirituais, não apenas para nós, mas para toda a comunidade. Assim, no Novo Testamento, o princípio de contribuição se aprofunda. O foco não está apenas em uma regra de dízimo,
mas em uma vida de generosidade guiada pelo Espírito Santo, onde os cristãos são chamados a contribuir de forma voluntária, alegre e sacrificial. Essa generosidade deve ser uma resposta ao amor e à graça de Deus, que nos deu tudo em Cristo, e uma forma de abençoar a comunidade e apoiar a missão do Reino de Deus. Desde o princípio da história da Igreja, a contribuição financeira sempre teve um papel crucial, não apenas para a manutenção do espaço físico, mas também para o sustento daqueles que dedicam suas vidas ao ministério. Essa prática encontra raízes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e continua a ser uma expressão concreta de apoio ao trabalho do Reino de Deus. Quando pensamos na manutenção das igrejas, estamos lidando com algo que transcende a simples estrutura física. As igrejas, tanto na antiguidade quanto hoje, são espaços que congregam pessoas, acolhem fiéis e permitem que a mensagem do Evangelho seja propagada. Em Coríntios capítulo 9 versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo faz uma comparação direta com os sacerdotes do Antigo Testamento, dizendo: "Vocês não sabem que os que servem no templo tiram o sustento do templo? E que os que atendem ao altar participam do que é oferecido no altar? Assim também o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho." Paulo deixa claro que aqueles que dedicam sua vida ao ministério devem ser sustentados por meio das ofertas e contribuições dos fiéis. Esse sustento inclui tanto as necessidades básicas de vida, como alimentação, moradia e vestimenta, quanto a manutenção de todas as atividades da igreja. O propósito é garantir que os ministros possam se dedicar integralmente à obra de Deus, sem a preocupação de ter que buscar outros meios de sustento. Muitas vezes, vemos que os líderes religiosos são aqueles que estão sempre prontos para servir, aconselhar e guiar espiritualmente, e isso requer tempo, dedicação e preparo. As ofertas e contribuições dos fiéis permitem que essas pessoas se concentrem plenamente no cuidado pastoral e na propagação do Evangelho. Além disso, as contribuições também ajudam na manutenção das instalações da igreja, que, para muitos, é um local de refúgio espiritual e um ponto de encontro com Deus. Sem o apoio financeiro, a igreja teria dificuldades em manter suas portas abertas, realizar cultos, eventos, ações sociais e evangelísticas. Cada contribuição ajuda a manter o ambiente propício para que a fé seja nutrida e para que o povo de Deus tenha um lugar de adoração e comunhão. É importante lembrar que, na igreja primitiva, a generosidade dos fiéis permitiu que o Evangelho fosse espalhado por diversas regiões. Paulo, em suas viagens missionárias, muitas vezes contou com o apoio financeiro das igrejas que ele ajudou a fundar. Em Filipenses capítulo 4 versículo 15 e 16, ele agradece à igreja de Filipos pelo suporte financeiro que recebeu para continuar sua missão. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Esse apoio material permitiu que o trabalho de evangelização prosseguisse, demonstrando que as contribuições não apenas sustentavam ministros locais, mas também ajudavam a espalhar a mensagem de Cristo pelo mundo. Outro ponto importante é que, ao contribuirmos para a manutenção da igreja e o sustento dos ministros, estamos participando diretamente da obra de Deus. Muitas vezes, pode parecer que dar dinheiro à igreja é algo distante da nossa vida espiritual, mas na verdade, estamos nos envolvendo ativamente na missão que Jesus nos deixou. Em Romanos capítulo 10 versículo 14 e 15, Paulo faz uma pergunta retórica: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? A pregação do Evangelho e o avanço do reino dependem da colaboração de todos os fiéis. Quando contribuímos, ajudamos a sustentar essa obra, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem da salvação. Para os espectadores, essa reflexão pode ressoar de forma prática. Muitos de nós já fomos impactados pelo trabalho de um líder religioso, por uma igreja que nos acolheu, ou por uma mensagem que nos tocou profundamente. Tudo isso só foi possível porque alguém contribuiu para que a igreja permanecesse ativa e o pastor, sacerdote ou líder tivesse condições de dedicar sua vida ao ministério.
Quando oferecemos nossas contribuições, estamos fortalecendo a continuidade desse trabalho, permitindo que mais vidas sejam tocadas e transformadas, assim como a nossa foi. Adicionalmente, podemos pensar nas necessidades práticas que as igrejas enfrentam hoje. Além do cuidado com o espaço físico e o sustento dos ministros, há inúmeras despesas relacionadas às atividades missionárias, aos projetos sociais e ao apoio aos mais necessitados. Desde o início, a Igreja sempre teve uma responsabilidade social de cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas, como vimos em Tiago capítulo 1 versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. As contribuições não apenas garantem que os ministros possam continuar a pregar, mas também que a Igreja possa ser um agente de transformação social, servindo aqueles que mais precisam. Portanto, o sustento financeiro das igrejas e ministros é uma necessidade prática e espiritual. Ele reflete o compromisso de cada fiel em apoiar a missão de Cristo, garantindo que o Evangelho continue sendo pregado, que os necessitados sejam cuidados e que o corpo de Cristo permaneça unido em fé e amor. Esse ato de contribuição vai além de uma simples transação financeira. Ele é uma expressão de fé, gratidão e participação ativa no reino de Deus. As obras sociais e caritativas são de aspecto crucial das contribuições financeiras para a Igreja, refletindo a missão de Cristo e o mandamento de amar ao próximo. O papel das doações vai além da manutenção dos edifícios e do sustento dos ministros. Elas são fundamentais para financiar e apoiar obras sociais e caritativas que têm um impacto profundo na vida das pessoas e na comunidade. Jesus, em seus ensinamentos e ações, sempre demonstrou um profundo compromisso com o cuidado dos necessitados. Em Mateus capítulo 25 versículo 35 e 36, ele nos dá uma visão clara sobre a importância de ajudar os menos favorecidos. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acolhestes, estive nu, e me vestistes, adoeci, e cuidastes de mim, estive na prisão, e fostes ver-me. Jesus nos ensina que ajudar os necessitados é, na verdade, uma forma de servi-lo, e que a nossa atitude em relação aos menos favorecidos reflete nossa verdadeira devoção a Deus. A Igreja primitiva, como descrito em Atos capítulo 2 versículo 44 e 45 e Atos capítulo 4 versículos 32 ao 35, também tinha um forte enfoque nas obras sociais. Os primeiros cristãos compartilhavam seus bens e recursos para garantir que ninguém passasse necessidade. Em Atos capítulo 4 versículos 34 e 35, lemos: porque nenhum necessitado havia entre eles, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nos, e traziam o preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e se distribuía a cada um, conforme a necessidade que cada um tinha. Essa prática não era apenas uma resposta às necessidades imediatas, mas uma manifestação do amor e da solidariedade cristã, demonstrando que a fé não é apenas uma crença, mas uma ação concreta no mundo. Hoje, as contribuições financeiras continuam a desempenhar um papel vital na realização de obras sociais e caritativas. As igrejas frequentemente utilizam os recursos arrecadados para apoiar projetos que vão desde a ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade até a promoção de programas educacionais e de saúde para comunidades carentes. Esses projetos são uma extensão da missão da Igreja e uma maneira de viver o mandamento de amor ao próximo de forma prática e tangível. Por exemplo, muitos ministérios e igrejas se envolvem em programas de alimentação, oferecendo refeições e cestas básicas para aqueles que enfrentam insegurança alimentar. Além disso, igrejas podem apoiar abrigos para pessoas em situação de rua, centros de recuperação para dependentes químicos, e até mesmo iniciativas de apoio a jovens em risco. Em João capítulo 3 versículo 17, o apóstolo João nos desafia: mas quem tiver os bens deste mundo, e vendo o seu irmão padecer necessidade, lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Esse versículo nos lembra que o verdadeiro amor cristão se manifesta em ações que aliviam o sofrimento e promovem o bem-estar dos outros. As contribuições também permitem que as igrejas realizem ações de apoio em situações de emergência, como desastres naturais,
crises humanitárias e outras situações imprevistas que exigem uma resposta rápida e eficiente. Por exemplo, muitas igrejas se envolvem em esforços de arrecadação de fundos e fornecimento de ajuda para áreas afetadas por desastres, ajudando a reconstruir e oferecer suporte às vítimas. É importante que cada um de nós considere como as nossas contribuições podem ser direcionadas para apoiar essas obras sociais e caritativas. Quando oferecemos nossos recursos, estamos investindo em algo que vai além da manutenção de um edifício ou do sustento de um ministro. Estamos contribuindo para um impacto real na vida das pessoas e para a construção de um mundo mais justo e amoroso. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, lemos: Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe pagará o seu benefício. Nossas doações para causas sociais são vistas por Deus como um empréstimo ao Senhor, e Ele promete recompensar aqueles que cuidam dos necessitados. Para os espectadores deste vídeo, é essencial entender que cada contribuição para obras sociais e caritativas é uma forma de viver a fé de maneira prática e significativa. Quando apoiamos essas iniciativas, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que nos mostrou o caminho de serviço e amor. Estamos também ajudando a cumprir a missão da Igreja, que é ser uma luz no mundo e um canal de bênçãos para aqueles que estão em necessidade. Portanto, ao contribuir para as obras sociais e caritativas da Igreja, você não apenas apoia a manutenção e o ministério, mas também participa ativamente da transformação social e do cuidado com os necessitados. É um investimento na construção do reino de Deus aqui na Terra, refletindo o amor de Cristo em ações concretas que fazem a diferença na vida das pessoas. Quando falamos sobre a importância da transparência nas finanças da Igreja, é essencial também abordar os desafios que podem surgir, como abusos e má administração. Infelizmente, a história e a experiência mostram que algumas vezes os recursos financeiros destinados ao reino de Deus são mal administrados ou até mesmo abusados. Esse é um aspecto sério que deve ser considerado com responsabilidade e discernimento. No Antigo Testamento, há vários exemplos que alertam contra a má administração e os abusos dos recursos dedicados a Deus. Um dos casos mais notáveis é o de Eli e seus filhos, que serviam como sacerdotes em Israel. Em Samuel capítulo 2 versículo 12 ao 17, lemos sobre como os filhos de Eli eram homens ímpios e não conheciam o Senhor. Eles abusavam das ofertas que eram destinadas ao Senhor, levando a uma situação de corrupção e desrespeito. O resultado desse comportamento foi um julgamento severo sobre a casa de Eli, demonstrando que Deus não tolera a desonestidade e o desvio dos recursos sagrados. No Novo Testamento, a questão da integridade na administração dos bens da Igreja também é abordada. Em Atos capítulo 5 versículos 1 ao 11, lemos a história de Ananias e Safira, que mentiram sobre a quantidade do dinheiro que haviam recebido pela venda de uma propriedade e retiveram parte para si, enquanto davam a impressão de que haviam contribuído com todo o valor. A falta de transparência e honestidade resultou em uma punição severa, que serviu como um aviso para a comunidade cristã primitiva. Esse episódio ressalta a importância da integridade e da transparência na administração dos recursos, pois Deus vê e julga o coração. Paulo também oferece orientações sobre a importância de uma administração honesta e responsável dos recursos da Igreja. Em Coríntios capítulo 8 versículos 20 e 21, ele fala sobre a necessidade de transparência e integridade na coleta de ofertas. Evitemos assim que alguém nos acuse de má administração nesta generosa oferta. Porque procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Paulo enfatiza que a administração dos recursos deve ser feita com honestidade e com o objetivo de manter a confiança dos fiéis e a integridade diante de Deus. Para os espectadores, essa questão de abusos e má administração pode ser particularmente relevante, especialmente se já tiverem ouvido falar de casos em que recursos da Igreja foram mal utilizados. É importante reconhecer que a falta de transparência e a má administração não representam a totalidade da prática cristã, mas são desafios que precisam ser enfrentados com seriedade e diligência. As igrejas devem buscar a responsabilidade financeira e a transparência para manter a confiança de seus membros e cumprir sua missão de forma eficaz. Para evitar abusos e garantir uma administração adequada,
É fundamental que as igrejas estabeleçam mecanismos claros de prestação de contas e supervisionem o uso dos recursos de forma regular. A criação de comissões de finanças e auditorias externas pode ajudar a assegurar que os recursos sejam usados conforme a intenção original e que qualquer irregularidade seja detectada e corrigida. A transparência não é apenas uma questão de conformidade, mas uma forma de honrar a confiança depositada pelos fiéis. Em Provérbios capítulo 16 versículo 11, lemos: Peso e balança são justos, são obras do Senhor todos os pesos da bolsa. Este versículo lembra que Deus valoriza a justiça e a integridade em todos os aspectos da vida, incluindo a administração financeira. Finalmente, é importante que a liderança da igreja mantenha uma comunicação aberta com a congregação sobre como os recursos estão sendo usados. A prestação de contas regular e a educação financeira para os membros ajudam a construir uma cultura de responsabilidade e confiança mútua. As contribuições dos fiéis são um ato de fé e compromisso com a missão da igreja, e, como tal, devem ser tratadas com o máximo respeito e cuidado. Em resumo, enquanto a transparência e a boa administração dos recursos da igreja são essenciais para a confiança e eficácia na missão, é igualmente importante reconhecer os desafios que podem surgir. A má administração e os abusos são sérios e devem ser abordados com uma postura firme e transparente, seguindo os princípios bíblicos de honestidade e integridade. Quando as igrejas são transparentes e responsáveis, elas não apenas oram a Deus, mas também fortalecem a fé e o compromisso de seus membros. Para enfrentar os desafios relacionados a abusos e má administração financeira, é crucial que as igrejas adotem práticas de transparência e responsabilidade que assegurem a confiança de seus membros e a eficácia de sua missão. A maneira como os recursos são geridos reflete não apenas a integridade da igreja, mas também seu compromisso com os princípios bíblicos. Uma das primeiras medidas a serem adotadas é a criação de políticas claras para a administração financeira. Estas políticas devem abranger o recebimento, o uso e a prestação de contas dos recursos, proporcionando um guia transparente para todos os envolvidos. Paulo, em Coríntios capítulo 14 versículo 40, nos lembra da importância da ordem e da decência em todas as coisas. Assim, a clareza nas regras ajuda a prevenir mal-entendidos e garante que todos os membros entendam e sigam os mesmos padrões de integridade. Além disso, a formação de comissões de finanças e a realização de auditorias externas são práticas essenciais. A presença de uma comissão de finanças composta por membros confiáveis garante que as decisões sobre os recursos sejam tomadas de maneira equilibrada e responsável. Esse princípio é refletido em Atos capítulo 6 versículos 1 ao 3, onde 7 homens de boa reputação foram escolhidos para assegurar uma administração justa dos recursos. Auditorias externas realizadas por profissionais independentes ajudam a identificar possíveis irregularidades e garantem que a administração esteja alinhada com as políticas estabelecidas. A transparência nas auditorias permite que os membros da igreja confiem que os recursos estão sendo usados adequadamente e que qualquer problema é tratado de forma eficaz. A prestação de contas regular e acessível é fundamental para manter a confiança dos membros da igreja. Em Coríntios capítulo 8 versículo 21, Paulo enfatiza a importância de ser honesto não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Portanto, as igrejas devem fornecer relatórios financeiros detalhados e compreensíveis, que sejam facilmente acessíveis aos membros. Esses relatórios devem incluir informações sobre receitas, despesas e a alocação de recursos para diferentes ministérios e projetos, ajudando a prevenir mal-entendidos e a reforçar a confiança na administração financeira da igreja. Educar os membros sobre a importância da contribuição e o impacto de suas ofertas também é crucial. Muitas igrejas realizam workshops e seminários sobre finanças pessoais e administração de recursos, ajudando os membros a gerenciar melhor suas próprias finanças e a entender o papel vital que suas contribuições desempenham na missão da igreja. Em Timóteo capítulo 5 versículos 17 e 18, Paulo destaca a importância de remunerar adequadamente os líderes da igreja, o que sublinha a necessidade de uma gestão justa e transparente dos recursos. Finalmente, a implementação de medidas de controle interno é essencial para prevenir e detectar abusos.
Isso inclui a separação das funções financeiras, onde diferentes pessoas são responsáveis por receber, registrar e autorizar despesas. Em Provérbios capítulo 11 versículo 1, lemos que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Medidas como a aprovação de despesas por múltiplos membros e a realização de revisões periódicas dos registros financeiros ajudam a garantir que não haja oportunidades para o uso inadequado dos recursos. Adotando essas práticas, as igrejas não apenas promovem a transparência e a integridade, mas também reforçam a confiança dos membros e demonstram um compromisso com os princípios bíblicos de honestidade e justiça. A gestão financeira sólida e transparente é essencial para que a missão da Igreja continue a ser eficaz e para fortalecer a fé dos membros. Com uma administração financeira responsável, a Igreja pode cumprir sua missão de servir a comunidade, apoiar obras sociais e promover o reino de Deus com integridade e confiança. À medida que concluímos nossa discussão sobre o papel das contribuições financeiras nas igrejas, é essencial refletir sobre o que aprendemos e como isso se aplica à nossa vida e prática cristã. A questão de por que as igrejas pedem dinheiro, quando Jesus curou e salvou sem cobrar, é profunda e multifacetada. Através desta exploração, esperamos ter esclarecido como a administração dos recursos financeiros é uma extensão do ministério e uma expressão prática da fé cristã. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou um modelo de generosidade e serviço desinteressado. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos e ensinou sem pedir nada em troca. Em Mateus capítulo 10 versículo 8, ele instrui seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Este versículo nos lembra que o dom da cura e do ensino de Jesus foi dado gratuitamente. Como seus seguidores, somos chamados a fazer o mesmo. Contudo, isso não significa que a administração dos recursos necessários para sustentar o ministério e apoiar a missão deve ser feita da mesma maneira. O ministério da Igreja envolve não apenas o ensino e a pregação, mas também a manutenção de suas atividades e a realização de obras sociais e caritativas. Assim, o dinheiro arrecadado é essencial para garantir que esses aspectos do ministério possam ser executados eficazmente. Em Coríntios capítulo 9 versículo 14, Paulo escreve: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Este versículo sublinha que aqueles que dedicam suas vidas ao ministério têm o direito de receber apoio financeiro da comunidade, permitindo-lhes concentrar-se totalmente na sua vocação. Além disso, a prática do dízimo e das ofertas, conforme descrito na Bíblia, é uma forma de participar ativamente na missão de Deus e apoiar a Igreja em suas várias funções. Em Malaquias capítulo 3 versículo 10, Deus nos desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso me provai, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Este versículo nos mostra que a prática de contribuir financeiramente não é apenas uma obrigação, mas também uma oportunidade de experimentar a generosidade de Deus e participar em seu trabalho no mundo. A importância da transparência na administração dos recursos é um aspecto crucial que não pode ser subestimado. A má administração e os abusos devem ser evitados para garantir que os recursos sejam usados de maneira justa e eficaz. Em Provérbios capítulo 16 versículo 11, lemos: peso e balança são justos, são obras do Senhor todos os pesos da bolsa. Esse princípio de justiça e integridade deve guiar a administração financeira da Igreja, garantindo que os recursos sejam tratados com o devido respeito e responsabilidade. Para os espectadores, é fundamental compreender que as contribuições financeiras para a Igreja são uma expressão de fé e compromisso com a missão de Deus. Elas permitem que a Igreja mantenha suas operações, apoie seus líderes e realize obras que ajudam a transformar vidas e comunidades. Ao contribuir, você não apenas apoia a infraestrutura da Igreja, mas também investe no avanço do reino de Deus e no impacto positivo que a Igreja pode ter na sociedade. Em última análise, nossa contribuição financeira deve ser vista como um ato de adoração e uma forma de expressar nosso amor e gratidão a Deus.
Em Coríntios capítulo 9 versículo 7, Paulo nos ensina: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nossa doação deve ser feita com um coração alegre e generoso, refletindo a graça e a generosidade que recebemos de Deus. Ao concluir nossa discussão sobre as contribuições financeiras às igrejas, é essencial conectar-se profundamente com você, nosso espectador. Sabemos que o tema das contribuições pode levantar questões e preocupações legítimas, e queremos abordá-las de forma transparente e empática. Primeiramente, reconhecemos que a questão das contribuições pode ser sensível. É importante que você saiba que entendemos suas preocupações e estamos aqui para esclarecer como esses recursos são usados. Nossa intenção é mostrar como as contribuições financeiras são uma extensão do ministério da Igreja e um reflexo da fé que compartilhamos. Para tornar esse tema mais pessoal e relevante, compartilhamos histórias e testemunhos reais de como suas contribuições têm impactado positivamente vidas e projetos significativos. Em Coríntios capítulo 9 versículo 11, Paulo fala sobre como ser enriquecido em generosidade para que, por meio de nossa generosidade, sejam tributadas graças a Deus. Historicamente, temos visto como as doações têm apoiado projetos de caridade, missões e atividades essenciais para nossa comunidade, tornando visível o impacto real de sua contribuição. Manter a transparência é fundamental para construir e sustentar a confiança. Informar você sobre como os recursos são alocados e como a administração financeira é realizada é parte do nosso compromisso com a integridade. Em Provérbios capítulo 27 versículo 23, somos lembrados da importância de cuidar diligentemente das responsabilidades que temos. Encorajamos você a fazer perguntas e buscar informações adicionais, sempre com a certeza de que estamos aqui para oferecer respostas claras e detalhadas. Envolver você na conversa sobre as contribuições financeiras também é importante. Incentivamos sua participação ativa, seja através de contribuições, voluntariado ou oferecendo feedback sobre como os recursos são utilizados. Isso cria um senso de pertencimento e participação, fortalecendo o compromisso com nossa missão compartilhada. Por fim, queremos expressar nossa profunda gratidão pelo seu apoio e generosidade. Em Filipenses capítulo 4 versículos 15 ao 19, Paulo expressa agradecimento aos filipenses por sua generosidade, reconhecendo o impacto positivo de suas contribuições. Apreciamos cada esforço e celebramos juntos as conquistas que temos alcançado com seu apoio. Em conclusão, esperamos que esta discussão tenha ajudado a esclarecer o papel das contribuições financeiras na Igreja e a importância de sua participação. Sua contribuição não é apenas um apoio financeiro, mas um ato de fé e colaboração que beneficia a todos nós. Obrigado por assistir e por seu compromisso com nossa missão. Se você tem mais perguntas ou gostaria de discutir o tema mais a fundo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo.